Gente, boa noite. Gente, como eu falei, a semana passada acabou a campanha e eu já venho aqui essa semana, né? Eu venho com a palavra de Deus, né? A gente vai viajar na história, né? Eu senti no meu coração que eu tenho que falar sobre a palavra de Deus, mas me tocou no meu coração a história daquele rei, né? O famoso rei da Bíblia, né? O Nabucodonosor, né? Um dos reis mais temíveis da Bíblia, que também ele vem para passar uma lição, né? E eu estou estudando, né? Estou pesquisando também sobre esse rei, né? Além da Bíblia, tem várias passagens. Jeremias fala do rei, da invasão de Jerusalém, de Judá, né? A Babilônia invadiu, né? Tudo também tem um propósito de Deus. Muitos trechos da história fala, é com a permissão de Deus também, que deixa que o rei Nabucodonosor ele invada Jerusalém, Judá, né? Que é Jerusalém, Judá, né? Por causa da desobediência do povo e por estar adorando outros deuses, né? E também permite também que ele ganhe a guerra, né? O Assírio, né? Assírio, né? Assírio, né? Ele também ganha a Síria, né? Tudo foi por Deus. Bom, e essa história desse grande rei, a gente vai andar na história e vai vir depois, mais lá pra frente, eu estou estudando, vai falar sobre o profeta Jeremias. Jeremias profetizou a invasão, né, do rei Nabucodonosor, né, em Judá. Mas é que o povo também não ouviram o profeta e as instruções e as ordens que o Senhor tinha falado. A história ela é grande, é extensa para entender, até chegar lá no Daniel na fornalha, né? Então vai ter um processo até nós chegar lá. Então nós vamos estudar esse rei inteirinho, o que aconteceu, o desfecho, porque a palavra de Deus, a Bíblia inteira, ela nos revela, quer dizer, Deus nos revela a Bíblia inteira, todas as passagens, sejam boas ou sejam ruins, assim, tem algumas passagens de conflitos, de guerra, tudo é o ensinamento de Deus, que Deus mostra para nós. Então a palavra vai nos revelar muito, várias partes da Bíblia, e até esse rei, que foi o mais temível da Bíblia, vem também nos ensinar muita coisa, né? Essa passagem Deus nos revelar. Então eu vou falar sobre ele agora. O Nabucodonosor, ele foi um grande, segundo o Império Napoleão-Babilônico, ele foi um grande rei, mais temível de todos, né? E depois da sua morte do seu pai, Nabopolassar, acho que é Nabopolassar, ele se tornou um rei. Ele era muito famoso já, porque ele participava de campanhas militares, né? E ele queria, por fato de ele ter ocupado campanhas militares, sempre estava ganhando, ele tinha projetos de construção, né? Na própria capital Babilônia, ele queria se tornar o rei, era o sucessor do pai dele. Com certeza, ele ia se tornar o rei, né? Era o sucessor do pai dele, né? Então o pai dele morreu e ele se tornou rei. Ele governou por muitos anos. Eu não pesquisei por cima, mas aqui fala, o texto fala que ele governou por 43 anos. Depois eu vou pesquisar direitinho mesmo para ter a certeza. E ele foi um dos reis da dinastia caldeia que teve o reinado mais duradouro da época. E ele era também considerado um dos reis o mais temível e mais poderoso do mundo naquele tempo. Todo mundo tinha medo do rei da Babilônia, né, que era ele. Bom, ele liderou muitos exércitos e liderou também os exércitos da Guerra do Medo na Babilônia, né, do Império da Síria, que ele ganhou a Síria, né, a Síria. E ele perdeu, assim, ele não teve uma perda, na verdade ele foi, na história eu vi lá na frente, você vai entender que não é que ele perdeu, é que ele teve um recuo quando ele sabia que o exército egípcio ia invadir Judá. Ele recuou, né? Mas nós vamos entender essa derrota. Agora eu não vou falar sobre ela. Nós vamos entender essa derrota. E foi essa derrota, aqui no primeiro episódio que eu estou falando sobre ele, no primeiro capítulo do texto que eu estou mostrando, no capítulo,
Na verdade, esse capítulo, na verdade, não é o capítulo da Bíblia que eu tô falando e nem é os versículos, tá? Eu tô fazendo em capítulos pra gente entender a história. Eu tô fazendo em capítulos, tá? Aí depois, quando chegar em Jeremias, eu já vou falar o capítulo e os versículos, né? Mas quando chegar lá no profeta e quando chegar a história, entrar dentro da história mesmo, para a gente poder entender tudo o que aconteceu. Mas eu estou começando só no início, dando as instruções de quem era ele, o que ele ocupava, né? A ocupação dele e por que ele se tornou rei, tá? Uma coisa interessante de observar na Bíblia, que ele, além de ser um dos mais famosos rei, era o mais temível. E depois que o pai dele morreu, ele assumiu o trono. Só que como ele teve essa derrota, que ele recuou, né? Ele fala que ele perdeu o prestígio, a reputação dele caiu e o povo, os vassalos, né? Os próprios povo teve uma revolta muito grande. Eles achavam que o rei não era para ocupar o lugar, ele não tinha competência, né? Para estar naquele lugar. E aí eles começaram a fazer o quê? O povo, os vasos, assim, do governo, tudo ali, desobedecer ele. Não obedeciam às ordens dele, né? Começaram a não obedecer, né? Porque as aqui eles achavam que ele não tinha competência para exercer essa função de rei. Que seriam os membros, né, do governo, a revolta, né? O que aconteceu também é o seguinte, no trecho fala também que ele, a partir dessa revolta, ele perdeu o prestígio, né? Então ele não era já não, para eles, né, para Babilônia, o povo, os vásalos que fala, né, os pessoal lá do governo dele, ele não tinha competência para estar sentado na cadeira de rei, nem para ser o rei da Babilônia, né? Bom, aí eu paro aqui hoje para a gente observar na própria história, na instrução dessa história, no começo desse rei, o que ele se tornou rei, claro, depois o pai dele morreu, ele tomou posse, claro, que ele era o sucessor do pai dele, né? Mas conforme essa guerra que ele tentou invadir o Egito e ele teve um fracasso, né? Que na verdade nós vamos falar sobre essa guerra lá na frente ainda, para nós entender que se ele invadiu, ganhou ou não, nós vamos entender mais sobre o texto lá na frente, porque enquanto só o texto falou só assim, né? Bom, vamos lá. O que nos diz a palavra de Deus hoje para nós entender sobre essa falta de respeito do povo, dele ter sucedido o lugar do pai dele e desvalorizar ele só por causa que ele perdeu, né? Praticamente ele não ganhou a guerra, a invasão do Egito não teve tão êxito como ele gostaria que tivesse. Vamos lá, porque naquela época o faraó era o tal do Necão, né? Então, vamos depois lá na frente nós vamos entender sobre essa invasão, o que houve, né? Tá? Deixa eu te falar o que Deus fala nessa palavra, nos revela hoje. Deus tocou no meu coração e eu vou falar para vocês. Bom, todo mundo, todos nós, temos um lugar para se ocupar na vida, né? Mas, e muitas vezes, nós temos uma posição para se ocupar, que nem um filho, quando o pai morre, ele ocupa o lugar do pai, né? Ele é sucessor, herda a herança, você tem um cargo de confiança, dependendo do lugar que ele vai tomar posse do cargo, né? Ele vai ser sucessor. No caso dos reis, acontece muito isso, e talvez alguns cargos que eu não sei todos, mas alguns, né? Mas quando uma pessoa tem ela vai ocupar um cargo, geralmente as pessoas desvalorizam, né? Todo mundo é assim, tem uma coisa de julgar, né? Porque uma pessoa serviu há tantos anos aquele cargo e quando chega outra pessoa, um filho, ou sei lá, uma outra pessoa, acha que ele não tem a competência para ocupar o lugar, né? Passa muito essa visão, né, do rei, né? E isso não quer dizer que ele é bom. Deixa eu te falar, na história a gente vai entender que ele não é um rei bom, mas muita coisa Deus permitiu que ele invadisse lá, Jerusalém, Judá, porque o povo era desobediente. Então Deus tem o trabalho dele da maneira dele, né? Mas também nós podemos tirar algo bom dessa história, aqui no começo da instrução do texto, né? Introdução, perdão, do texto, nós estamos começando a entrar nessa história desse rei. Então, muitas vezes a gente acha que não temos capacidade para ocupar um lugar, mas acontece que quem dá a oportunidade e Deus tira pessoas de um lugar e coloca outro, é Deus que capacita nós para estar onde Ele quer que nós estejamos. Então,
Não adianta as pessoas achar que você não tem a competência. Eu digo para você hoje, você tem competência para ocupar o lugar que Deus colocar você. Amém? Não importa como ele faz o trabalhar dele, o agir dele. Ele vai e tira e pronto. Deus é Deus. Ele faz o que ele agrada a ele. Amém? Mais uma coisa. Nós vivemos num mundo hoje, também a palavra me tocou no meu coração, que as pessoas são valorizadas pelaquilo que elas têm, né? A posição que ela tem lá na vida. Se, por exemplo, uma pessoa tem uma posição, se a pessoa acontece uma coisa, que ela tem um conflito, um problema de saúde, ou um problema no relacionamento, né? Ou é despedida do emprego, qualquer coisa, ocupação, ou ela perde um jogo, alguma coisa, perde alguma coisa, por exemplo, perde, né? A gente perde coisas na vida, né, com o tempo, né? Passa por provas, a gente perde. A partir do momento que você começa a perder ou alguma coisa assim na sua vida, deu a impressão também no texto, a palavra nos revela, a partir do momento que você perdeu alguma coisa, né? Você passa a ser desvalorizado. Porque o mundo que nós vivemos hoje, infelizmente, a pessoa só tem valor quando está lá em cima e não acontece nada. A pessoa é super perfeita. Nós vivemos num mundo assim, que vende a perfeição. Então, a pessoa bem-sucedida, a pessoa que nunca foi derrotada, que nunca caiu, que nunca ficou doente, nada, essa pessoa é perfeita, gente. Nós vivemos num mundo assim. Discrimina as pessoas quando elas têm problema de saúde, quando elas têm um problema de trabalho, que elas não conseguem passar no concurso. A gente vê muito isso, então as pessoas discriminam, porque nós vivemos num mundo de aparências, mas Deus, ele vê o coração. Ele conhece nós por dentro como nós somos. Amém? Então nós vemos também, nas palavras nos revela que nós vivemos num mundo de aparência. Muitos estamos vivendo de aparência, principalmente as redes sociais. Mostra esse sorriso maravilhoso de nós. Deus sabe contar nosso coração. E também, a gente sabe que muitas pessoas vivem de aparência também, né? E desvalorizando as outras também. Pessoas que têm ocupam cargos maiores, desvalorizam outras também. Também nós vemos muito isso também hoje em dia, né? Mas só que Deus, ele valoriza nós como nós somos. E quem capacita nós, acabou de falar, é Deus. Ele coloca nós aonde ele quer colocar. Ele exalta, ele abate, né? Ele tem poder para isso, irmãos. Amém? Tomem posse da palavra, hein? Eu tô pregando. Mais uma coisa. A revolta do povo lá. Ah, e também tem uma coisa. Muitas vezes, quando uma pessoa fracassa em uma missão, fracassa em alguma coisa, e não, às vezes as pessoas têm aquele preconceito, julgamento, que não é aquele espero que as pessoas queriam daquela pessoa. Talvez não era o momento, né? E talvez não era aquela hora. E aí as pessoas acham que você é um fracassado, que você não tem competência para estar naquele lugar. Também, no caso do rei, a gente percebeu, né? Por causa de um vacilo, mas a história a gente vai entender mais lá na frente ainda. Vai ter muita coisa que vai acontecer. Ainda Deus vai nos revelar muita coisa dentro da própria história dele. Aí o que acontece? Eles acharam que não tinha mais competência para estar na posição que está. Então a gente também acontece muito isso, né? Quando você passa por um problema, as pessoas têm preconceito com você. Acham você uma pessoa fraca, né? Que você não tem competência. Já colocam você como uma pessoa derrotada, né? Entendeu? Mas Deus não. Deus conhece nós, Ele capacita nós. Ninguém é derrotado aqui. Nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Então nunca deixe ninguém falar para você que você é uma pessoa derrotada. Você não é. Você é vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então nunca desanime qualquer palavra que fale na sua vida. Você já clama o nome de Senhor Jesus, tem poder, porque você é um vitorioso. Se você crê em Cristo, você vence em Cristo. Amém? Aleluia. Mais uma coisa, a palavra nos revela. A revolta mostra do povo que eles apontam o dedo, julgam o rei para ele não ter competência de estar exercendo, né? Só por causa daquele vacilo que ele teve. Eles se acham mais superiores do que o próprio rei. Olha só a desobediência. Acontece muito hoje, o ser humano desobedece a Deus, se acham melhor que Deus. Eles sabem tudo, fazem tudo do jeito deles e não ouvem a palavra do Senhor, que está falando, está orientando. Todas as vezes nós vamos nas lives que pregam obediência. Deus está falando para o ser humano ter obediência. E quando o homem, desde lá do tempo passado, ele vê que já vinha desobedecendo a Deus, aconteceu muitas coisas no mundo por causa de desobediência. E o ser humano está desobedecendo a Deus hoje, muito mais ainda.
Quanto mais obediente for um ser humano, mais coisas acontecerão sobre a face da terra. É permissão dele, né? Então a gente vê uma guerra num país, a gente fica assim, ai meu Deus, coitadinhos, às vezes não sabe o que está acontecendo lá. Será que eles não estão adorando outros deuses? Será que eles estão ouvindo Deus falar com eles? Né? Então Deus está permitindo, não sabemos se Deus não permitiu, está permitindo também a Rússia invadir lá a Ucrânia, né? Ninguém sabe se não é, porque não sabemos o que acontece, né? Tudo tem mistério de Deus. Nós estamos aqui para julgar e nem saber, mas tem que entender que tem um propósito por detrás de tudo, né? Deus não permitiria nada se não tivesse um propósito, né? Mais uma coisa, a palavra de Deus nos revela que assim, quando o Nabucodonosor, ele ocupou o lugar de rei da Babilônia, né? O que acontece? Foi também pela vontade de Deus, né? Ele já era, foi tudo por Deus, na verdade, da história, né? Ele não foi esse rei, tudo que aconteceu vai vir uma história muito longa, e nós vamos entrar nos profetas ainda, né? Que ele também desobedece o profeta. A gente sabe que vai acontecer por lá na frente, que isso dois olhos sabe, né? A Bíblia, né? Mais uma coisa. Então, o que Deus fala para nós hoje? Vamos guardar, vamos tomar posse da palavra de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Nós temos que ouvir a Deus acima de tudo, a sua palavra que nos traz ensinamento e sabedoria, né? Deus. A partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, a gente vai andar sempre debaixo dos caminhos do Senhor e Deus vai estar nos orientando o que está certo e o que está errado. Então nós temos que entender. Não podemos julgar ninguém, porque quem capacita todos nós aqui na terra é Deus. É Deus que tira, é Deus que põe, é Deus que abate, é Deus que exalta, então não tem que se comparar a ninguém, né? Mais uma coisa. Como Deus fala que nós vivemos num mundo de aparências, na própria palavra me revelou, é verdade. Nós vivemos num mundo de aparência. E sabe, quando você está caído, você está se sentindo derrotado, doente, né? Ou até abandonado, esquecido, Deus não te esqueceu, irmão. Toma posse. Ele fala para você hoje que ele não te esqueceu, ele te vê, ele te enxerga, ele sabe das suas necessidades e ele sabe daquilo que você está precisando, né? E ao mesmo tempo que a gente está entrando nessa história desse rei, que nós vamos estudar ela inteira, Deus mostra também através da história que depois ele vai dar a volta por cima. Esse próprio rei, né? E Deus vai colocar ele no controle. Por aí que ele vai invadir Jerusalém, Judá, né? Então, a história é longa. Nós vamos ver muita coisa sobre esse rei ainda. Estou pedindo para Deus me tocar no coração. E para a gente entender mais sobre essa história, até chegar nos profetas, eu vou entrar em Jeremias, daqui a pouco nós vamos se cruzar com Jeremias, porque Jeremias profetizou Babilônia invadir Jerusalém, né? Nós vamos lá na frente, para entender esse pedaço da história aqui. Agora vamos ver. Então vamos tomar posse da palavra de Deus hoje, que fala para nós na palavra. Que Deus ele está contigo. Que Deus, por mais que as pessoas te humilhem, te trate mal, acha que você é um derrotado. Deus está dizendo que você não é derrotado, porque ele vai te exaltar, ele vai te levantar, a palavra diz, e ele te enxerga e sabe as suas necessidades, e você não tenha medo onde você quer chegar e o que você quer fazer da sua vida. Basta você estar debaixo dos mandamentos, basta você obedecer e ouvir a palavra do Senhor. E ele vai te exaltar e vai colocar você aonde ele quer colocar você. E ninguém vai impedir isso, nada, ninguém. Então tome posse da palavra hoje que Deus diz para você hoje, que não tenha medo, confia no Senhor, confia na palavra, e quem capacita o homem é Deus, ninguém mais. Ele exalta e ele abate, né? Então não se sinta derrotado. Se você não conseguiu hoje, amanhã você tenta de novo e vai tentando de novo, e não deixa que ninguém te deixa para baixo, porque você é valioso para o Senhor. Você é um diamante na mão. O Senhor ama nós como nós somos. Ele conhece nosso interior, conhece as nossas falhas, e é por isso que Ele nos ajuda, nos fortalece todo dia quem crê e confia na palavra dEle. Amém? Tenha uma boa noite, tomem posse da palavra, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. E deixa eu te falar. Esse é o primeiro capítulo, já falei que não é eu tirei da história, estou indo na Bíblia, depois eu vou entrar mais nos capítulos, versículos, eu vou colocar. Mas eu estou fazendo em capítulo porque eu estou estudando todo esse rei, esse processo da guerra, da história,
Então eu estou fazendo esse capítulo, eu estou escrevendo o capítulo, então hoje é o capítulo 1. Espero que você não perca para você entender, até nós chegar em Jeremias, chegar em Daniel, porque é bem grande, né, essa história desse rei, Nabucodonosor, né? Então, tomem posse da palavra também, que toda a palavra de Deus, a Bíblia pode ser de trás para frente, de frente para trás, existe uma revelação na palavra, né? É que muitas vezes a gente foca muito só naquelas palavrinhas mais fáceis, tipo, a gente coloca muito assim, né, aqueles profetas, mas toda a palavra da Bíblia é revelada, ela tem revelação. Toda a trajetória, toda a passagem. Então, tem uma passagem da Bíblia que não tem uma revelação. Até as mais conflitas, guerras, tudo tem revelação de Deus. Amém? Tomem posse da palavra e amanhã eu vou colocar o segundo capítulo para a gente entender da história. Amém? Então, toda vez que Deus está tocando, eu vou revelando a palavra através de Deus tocar no meu coração. Mais uma coisa, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê o like, compartilhe. Vamos levar a palavra daqueles que estão precisando. Quantas pessoas estão sentindo caído, abatido, humilhados também, né? Quantas pessoas, né, se sentem derrotadas diante de uma situação, são provadas, né, julgadas. Então vamos confiar no Senhor, que Deus vai dar vitória na sua e na minha vida. Amém? Tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.